Dia dos Pais chegando, o assunto agora expõe muitas vezes um problema familiar que infelizmente é muito comum. Um assunto que na sua maioria acaba sobretudo nas barras da justiça e traz consequências emocionais para ambos os lados. Nós vamos abordar alguns aspectos de quando os pais não se fazem presentes na vida do filho. É isso. Tá no ar, pausa do café. Muito bem, para ajudar a entender toda essa situação, a nossa querida amiga doutora Solange Guastaferro, psicóloga aqui do Balanço Geral Lagoas, já está conosco aqui linkada pela internet. Doutora Solange, bom dia, prazer revê-la. Oi, bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos assistem e um bom dia para todos. Se Deus quiser. Doutora Solange, de fato, esse é um assunto muito delicado, né? Porque envolve, primeiro, o emocional das pessoas, de todos os envolvidos, não só da relação criança com o pai, mas é criança com a família no aspecto geral, e também com muitas peculiaridades, né? Cada caso é um caso. Mas, de um modo geral, pela sua experiência de consultório, o que é que a senhora tem observado dentro desse contexto? Bom, Tiago, primeiro a gente tem que entender que a configuração das famílias mudou. Então, o pai, antigamente, ele era o provedor, era aquele que trabalhava muito para sustentar a sua família, seus filhos e tudo mais. Só que hoje a mulher também foi para o campo de trabalho e aí eles têm que dividir essas responsabilidades da educação das crianças, da educação dos filhos. Então, assim, o homem acabou tendo que agregar, né, algumas coisas que ele ainda não entendia muito bem, né? E isso é muito complexo ainda para alguns homens, está enraizado isso, né? Então, assim, e a gente também tem que entender que, às vezes, a ausência do pai não é, assim, uma coisa que ele gostaria que tivesse acontecido, né? Mas por motivos de separações ou motivos de uma separação hostil, ele se torna pouco presente na vida das crianças, né? E isso é difícil para as crianças, pode causar algum mal-estar, algum transtorno, alguma dificuldade? Sim, pode causar. Mas a gente precisa entender que a gente precisa falar a verdade para as crianças. Sempre que essa ausência acontece, a gente precisa dizer a verdade, o motivo dessa ausência. Não, seu pai não está presente porque ele não se sentia muito responsável para ser pai, ele não se sentia ainda qualificado para ser pai, por isso da ausência dele. E até mesmo, né, ultimamente tem acontecido, né, eu já tive casos das crianças perderem o pai para a Covid, né, então elas estão sofrendo por um luto. E aí a gente tem que explicar isso também para as crianças. Por que o papai não está presente? Por que ele não está vindo, né? Então isso é sempre falar a verdade. A gente sempre vai entender, Tiago, que as consequências sempre vão ser se a gente não dá segurança para essa criança, ela se sentir segura, para ela não se sentir diferente, para ela não se sentir sozinha, né? Agora, então, doutora Solange, oi? me permita te interromper. A senhora não acha que essa é uma avenida de mão dupla? Quando eu falo isso, eu falo porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, uma coisa é você lidar com uma criança de 3 anos, de 5 anos, que não tem muita noção da realidade e que acaba sendo, infelizmente, mal influenciado, e aí onde entra também a tal da alienação parental, que é um problema muito sério, e também influenciando nessa problemática. Mas quando se trata de pré-adolescentes, eu falo isso com 11, 12 anos, de indivíduos, de crianças, de pré-adolescentes que já sabem o que é o certo, o que é o errado, já sabe dar valor a certas atitudes, né, e compreender aquilo que está lhe cercando, eu acho que isso muda um pouco de contexto também. E aí eu volto na primeira pergunta.
acho também que essa é uma avenida de mão dupla. Os filhos também, e nós estamos observando aí, isso é uma opinião minha, tá, doutora? Me permita, na sua fala, opinar dessa forma. Nós temos aí uma inversão grande de valores, infelizmente não se há o respeito aos pais, à mãe e ao pai, né? E se utilizam muitas vezes dessa situação para começar a cometer atrocidades. Mas esses pré-adolescentes já sabem o que é certo, já sabem o que é errado e também não procuram os pais, não é? Como é que a gente pode lidar com isso? Então, eu acho que você falou que isso é uma via de mão dupla, né? Então, eu concordo com você. Então, assim, isso vem desde lá de trás. Não é na adolescência que isso começou. Certamente começou lá atrás, né? Então, a gente precisa entender que o respeito, ele também é uma via de mão dupla de pais com os filhos e de filhos para com os pais. O que eu percebo é que hoje os pais, né, eles querem ser muito amigos dos filhos, e uma relação de amizade se permite tudo, né? E perde-se em alguns momentos o respeito. Precisa ter um pouco essa questão da hierarquia, né, dos pais, para não ao ponto de ser o mandante, o que tem a última palavra. O opressor, né? É diferente. O opressor é diferente. Então, assim, a gente precisa saber, desde lá de trás, negociar com essa criança, compreender essa criança, para ela também nos compreender e nos respeitar. O respeito é uma via de mão dupla, como você mesmo disse. Então, na adolescência, vai agravar alguma coisa que já existia, entendeu, Tiago? Então, é isso que a gente precisa cuidar, né? Na primeira infância, na segunda infância. Lógico que a adolescência é um período difícil, é um período conturbado, uma descarga de hormônios muito grande na mudança do corpo e tudo mais. Mas os pais, se isso foi feito lá atrás, a adolescência fica um pouco menos problemática, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. O que falta realmente é ter essa noção de toda essa situação, né? Porque quando a gente menos percebe, a situação já está indo por um caminho que muitas vezes não tem volta, né? E aí as consequências são muito difíceis, são muito complicadas para ambos. Né? Isso. E uma coisa que é bem assim importante, que eu separei, uma frase muito importante. Por favor, né? para encerrar. Os pais às vezes estão presentes fisicamente, mas não estão presentes emocionalmente. Então eles precisam também estar presentes emocionalmente na educação dos filhos, né? E vice-versa. Não adianta né? estar só fisicamente. Exato. Doutora Solange, olha, esse assunto realmente é um assunto muito polêmico. A gente ficaria aqui o programa inteiro, né? Mas você sabe que do outro lado existe uma pessoa chamada Bruno Góes, o nosso director, né? E ele é Caxias no horário, no tempo, e a gente certamente vai tocar nesse assunto mais na frente, porque envolve realmente aí a família de uma forma geral, né? Envolve as emoções, envolve aí tanta coisa, e é preciso que a gente possa refletir um pouco mais sobre esses assuntos. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Hoje você está de onça, né? Toda bonita. Muito bem. De onça. Um beijo, prazer revê-la, viu? Um beijo, gratidão e uma ótima quinta-feira e um ótimo final de semana para todos. Para todos. Até semana que vem, se Deus quiser, tá?